Deus abençoe sua casa, sua família. Você sabe, a Rede Super não para. É o tempo todo, 24 horas de programação no ar, entrando na sua casa, onde quer que você esteja. Pela TV, né? Canal aberto em alguns lugares também, pela TV a cabo e pela internet. Você acessa e assiste a Rede Super em qualquer horário. Eu tenho certeza que o programa que acabou de passar antes é uma bênção e esse também tem sido uma bênção nas nossas vidas. O Praise Podcast é um programa que a gente tem feito ele em parceria, né? A Rede Super em parceria com o Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha Matriz, a nossa querida Fábrica de Artes, que vai entrar agora para vocês aí o perfil da Fábrica de Artes Oficial, onde você encontra um espaço que nós temos aqui em Belo Horizonte destinado a isso, ao treinamento de artistas, uma escola de artes para crianças, jovens, adolescentes. Nós temos projetos até para terceira idade, gente. A gente tem ali um grupo vocal de ensaio e de estudo para terceira idade, que nas quintas-feiras se encontra vovôs, vovós, cantando, aprendendo, tendo um tempo de comunhão, e a Fábrica existe para isso. E a plataforma EAD da Fábrica, que tem os cursos online disponíveis para todo o mundo. A Fábrica é presencial, quem quer estudar pode vir até a Fábrica estudar. Quem está em outro lugar, não está em Belo Horizonte, pode estudar através do www.collegefa.com.br, onde nós temos todos os cursos da Fábrica. A gente tem curso ali de vida do ministro, curso de posicionamento, caráter, pastor Márcio Valadão dando aula, pastor Flavinho dando aula, Isabel Coimbra, aulas de instrumentos musicais, bateria, guitarra, teclado, tanta coisa, vocal e tanta coisa maravilhosa que eu tenho certeza que é um treinamento incrível para você e para a sua igreja. Uma das nossas instrutoras, inclusive, está aqui me ajudando hoje, porque eu nunca faço esse programa sozinho. Eu sempre trago alguém para poder me ajudar, e ela que faz parte lá do nosso Ministério de Louvor da Lagoinha Matriz e também a instrutora da Fábrica de Artes, Estefânia Chaves. Bem-vinda, Estefânia. Obrigada, que chique. Chique a apresentação, né? A gente está aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso e nós esperamos que você seja edificado, abençoado também. É a Estefânia, que junto com o marido dela tá ali dando aula todo dia, né? Todo dia, de segunda a sexta, estamos lá para atender você. Se você que tem interesse por canto ou algum instrumento, né, teclado, que é o caso do Samuel, a Fábrica de Artes é o seu lugar. Tem outros também, ela fez merchan só do marido. Mas tem outros instrumentos também que você pode ir ali aprender e tudo. É uma bênção, gente. Inclusive, nós precisamos nos posicionar, né, no sentido de passar para frente aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Afinal de contas, cada um recebe uma missão, cada um recebe um chamado para desempenhar esse chamado em alguma esfera da sociedade. E isso tem tudo a ver com o nosso amigo convidado de hoje, o querido Ciro Pereira, vereador, irmão. Isso aí. É isso aí. Bem-vindo, cara, ao Praise Podcast. Que prazer receber você aqui. Bom, eu que agradeço o convite, né, de vocês. É sempre uma satisfação. Todos sabem, né, do carinho que a minha igreja, né, Oitava Presbiteriana, meu pai, o pastor Jeremias, tem pela Lagoinha, por todos vocês. Então, para mim é uma honra. Me sinto em casa aqui com vocês, viu? A honra é toda nossa. Até porque eu tenho histórias assim. Meu pai sempre conta histórias de uma época em Belo Horizonte que ele viveu quando seu pai era seminarista. E tem uma história interessante, uma que eu tô lembrando aqui agora, que meu pai conta que um dia seu pai chegou, eles estavam numa reunião e seu pai estava com uma camisa colorida, bem magrinho, na época dele de seminarista, né? Não tinha bens, não tinha posse, né? A gente, talvez você e eu, pelo menos, tenha uma história parecida para poder contar também, né? Quando a gente está começando a vida. Total. E aí, quando ele chegou, meu pai olhou para ele e falou assim: ele quer dar palavra no dia da reunião, né? Não vem nada daí, não. Não é possível. Que cara magrinho, mirradinho. Ele conta que quando seu pai abriu a boca, meu amigo, foi uma presença do Espírito Santo. Que bênção. E Deus falou com ele, tá vendo? Sou eu que uso. Não tenho dúvida. Sou que legal. Eu que uso. E hoje a gente vê assim, um ministério um legado, né, tão incrível na vida dele, e isso sendo passado para você, muito, né, grande, também, para a família toda, para a igreja toda, e é um privilégio. Você tem lembranças assim de pequeno? Quando que você começa a ter uma primeira lembrança de quando você era pequeno, do que era isso, do que é legado, de que você estava inserido nesse contexto? Pois é, Felipe, cara, na realidade, assim, quando as pessoas me perguntam isso, né, como é que
ser filho do pastor Jeremias, parte desse legado da igreja, como é que é? Sempre existiu muita cobrança ou não por ser filho de pastor, né? E, cara, na realidade, meu pai, ele sempre foi muito, assim, tranquilo em relação a isso, sabe? Ele nunca exigiu da gente essa perfeição, mas ele sempre exigiu da gente correr atrás das coisas. Então, assim, a história do meu pai, como você falou, é uma história, ele saiu lá de Janaúba. O berço dele foi um caixote de banana. Meu pai, com 14 anos de idade, ele não sorria, ele fala isso. Ele não sorria para as meninas porque ele era banguelo, não tinha dente, com 14 anos de idade, tamanha pobreza, não conseguiu nem cuidar dos dentes. Então, ele sempre foi um cara muito batalhador. E essa foi uma das, além de tantas outras, né, de tantos outros legados que ele deixou, que é da gente sempre batalhar por aquilo que a gente quer, que a gente quer conquistar, não só de conquista, mas ele sempre falou assim, ó, você quer agradar o seu pai? Ame sua família, ame sua igreja e ame seu pastor. Essa é uma das coisas que ele sempre deixou claro pra gente, que isso é uma coisa assim que a gente deveria levar para sempre na nossa vida. Então, carregar, né, esse legado, tanto eu quanto meus irmãos, eu acho que é uma honra, né? Assim, sei que muitos, se pudessem escolher, talvez escolheriam nascer naquela família, e Deus me deu a oportunidade de estar ali com ele, aprendendo, né, diariamente. Então, para mim, é motivo de muita honra. Você nasceu, então, num lar evangélico. E eu também, e como todas as pessoas que nascem em um lar evangélico, chega uma hora em que você vai ter a sua experiência com Jesus. O tema de hoje, nosso, é como ser relevante nos dias de hoje. E a gente vai, obviamente, falar sobre essa relevância, mas ela tem um início, né? Opa. Ela tem aquele início de quando você se encontra. Como que é a história desse seu encontro, mesmo tendo nascido nesse lar, e saber tudo sobre a gente, porque quando a gente nasce no lar evangélico, a gente sabe tudo sobre Deus. Sabe tudo. Não conhece, mas sabe tudo sobre ele. Em qual momento que você se encontrou com Jesus? Cara, eu acho que foi assim, na adolescência, sabe? Aquela experiência que a gente sempre tem naqueles acampamentos, né? Quando a gente já começa de verdade a entender um pouco mais. Como você disse, nasci num lar evangélico, meu pai já era um pastor quando eu nasci, né? Conhecido. A minha mãe também, o Desperta Débora nasceu com a minha mãe, com o pastor Marcelo Gualberto e com meu pai. Olha só. Então, assim, um pastor ministério... Marcelo, pai da Carol, né? Um ministério gigantesco, né? Nacional, mundial. Então, é o que você falou, a gente sempre conheci das coisas, mas aquela experiência, ela veio ali no começo da adolescência mesmo ali, por volta dos meus 13, 14 anos. Até porque eu passei um momento muito difícil, sabe? Meu pai escreveu um livro que chama Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. E nesse livro, ele coloca uma questão muito interessante, que quando a minha mãe morreu, eu tinha 8 anos de idade. E aí, eu chorando muito, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, será que Deus não percebe que ele tirou a mãe do menino de 8 anos de idade? Aí ele até falou assim, que eu disse, né? Acabou tudo, não sobrou nada. Ele virou e falou assim, o miserável nem pra falar, sobrou pelo menos meu pai aqui pra ajudar. Acabou tudo. Então, assim, foi um momento pra mim muito difícil, porque eu realmente, assim, questionei muito. Sabe? Eu falei, porra, meu pai é um cara muito certo, a minha mãe criou um ministério desse, por que, Deus? Por quê? Então essa foi uma maneira que Deus trabalhou muito também no meu coração, que tem coisas também que eu entendo que a resposta ela não vem aqui, mas que a gente tem que entender que Deus cuida de tudo. E hoje, quando você diz, né, quando a gente olha para trás, todo esse legado, tantas coisas que aconteceram, eu não tenho dúvidas de que isso foi parte de um processo que eu e minha família precisávamos de passar, e sempre com o cuidado de Deus na nossa vida. E é muito lindo a gente ver os exemplos positivos que os nossos pais deixam pra gente. A gente carrega isso com a nossa vida, né? Pra sempre. E como que você vê hoje, construindo a sua família, como que você vê a importância do envolvimento da família com a igreja? Eu acho que assim, a família, ela é igreja na essência, porque quando Deus faz aquela relação, né? Igreja é a noiva de Cristo e tudo mais, ele está ensinando também sobre família. E hoje, né, eu sou casado com a Marcela já há 8 anos, a gente tem 2 filhos, né, a Giovana de 3 anos, o Arthur que está com 2 meses e pouquinho, e a gente vê o quão desafiador é
a vida em família também. Por quê? Porque você erra querendo acertar. Você muitas vezes tem que ali... Deus ensinando pra gente a paciência. E eu acho que assim, são as famílias que fazem as igrejas. Porque sem as famílias a igreja para de existir. Para de ter os ministérios, para de avançar, para de se multiplicar. E muitas vezes, é muito interessante essa pergunta, que eu já me vi algumas vezes assim, com os olhos cheios de água, depois de ter corrigido minha filha e sentir claramente Deus falando assim, tá vendo, meu filho? Muitas vezes existe correção sobre a sua vida, mas é com amor. Porque é assim que a gente cuida. Você entende? Então, para mim, é uma experiência, assim, ser pai também é uma experiência muito, muito maluca, mas no sentido positivo. Por quê? Porque os filhos ensinam muito a gente. Sim. Então, acho que essa vida em família é uma vida de arrependimento diário. É uma vida de reconstrução diário, de amor diário, de oração diária, de você estar ali realmente construindo. Eu acho que é isso que Deus também cobra de nós enquanto cristãos, enquanto filhos, né? Que é arrepender todo dia, é não errar naquilo que você errou ontem, é ser um cristão melhor amanhã. Ele sabe que a perfeição não vai chegar, mas ele quer que o coração esteja sempre em progresso, sempre em construção. E eu acho que a família, ela traz muito esse sentimento de unidos, vamos passar pelas dificuldades. Quando tá tudo bem também, que ótimo, você tem alguém para compartilhar, você vê os avanços, né? No meu caso agora, dos filhos, você vê o avanço também. Pô, quando eu casei eu tinha 24 anos, hoje eu tô com 32, então você vê assim o tanto que você vai amadurecendo também. Então por isso que eu acho que é muito importante o envolvimento da família na igreja, porque igreja é lugar de família. E ser igreja, a importância da família é de ser igreja fora da igreja, né? Total. Os exemplos que a gente tem de vida, eu acho que moldam o que nós seremos como pessoas. Então, você que está nos assistindo, o papel não é só o papel da igreja, né? A educação das nossas crianças e a educação, a leitura bíblica, sabe? A busca pelo conhecimento de Deus, que é aquilo que a palavra diz, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, tudo isso é algo que você tem que levar para sua casa, que tem que sair do âmbito só da terceirização disso para a igreja e trazer essa responsabilidade para nós como pais, no ensinamento dos nossos filhos, no cuidado deles, no ensine a criança no caminho em que deve andar, para que ainda quando ela for velha, ela não se desviará dele. É um papel fundamental. E a gente vê como que isso é relevante hoje. A gente se acompanha, né, nas redes sociais, vendo ali o trabalho que você tem desempenhado dentro da Câmara Municipal dos Vereadores, um trabalho importantíssimo, diga-se de passagem, numa luta, né, contra uma agenda que vem para destruir, vem para matar, para roubar e para destruir, e a gente sabe que é uma agenda das trevas. E a dificuldade que isso é hoje, de você não apenas ter que trabalhar contra o reino das trevas que se levanta, mas também convencer a própria igreja. Na falta, às vezes, de uma educação familiar, ensinando a criança no caminho que deve andar, inclusive no campo da política também, né? Que eu acho que se desde pequeno a gente conseguir segurar na mão das nossas crianças e ensinar para elas a importância disso, assim como ali na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo trouxe a importância da questão da autoridade da igreja estar inserida no mundo e como que a gente tem que olhar para as nossas autoridades e para a instituição que Deus fez, né? E a política está dentro disso tudo. Então, como que você avalia como que tem sido a sua maior dificuldade hoje? Você luta contra aqueles que se levantam contra a igreja, contra os nossos princípios, mas também luta para poder convencer os próprios irmãos da importância de estudarem, de buscarem conhecimento e de se politizar. A igreja precisa se politizar também. Perfeito. Felipe, você falou uma coisa aí muito interessante, cara, que a gente precisa de ser exemplo, né, dentro de casa e não terceirizar isso para a igreja. E tem uma frase muito legal que eu carrego comigo, que é o seguinte: se você não for a referência e o herói de seus filhos, eles vão achar outras pessoas para ser o herói e a referência deles. O que isso quer dizer nessa frase? Se você não se esforçar para ensinar eles, para estar junto com eles, para eles entenderem que você não é só aquele pai ou aquela mãe que paga as contas, que manda escovar o dente, trocar a roupa, não. Mas que você se preocupa, que você alcança o coração deles. Se você alcançar o coração deles, você vai ser uma referência para eles. E isso parte para todas as áreas, como você falou, inclusive para a política. Eu sou da igreja presbiteriana,
né? A igreja presbiteriana, durante muitos anos, foi extremamente fechada. Política era coisa do inferno. Tanto é que eu sou o primeiro político da família. Não tem ninguém, eu sou o primeiro. E, antigamente, se fosse pegar aí há 10, 15 anos atrás, falasse que crente envolver com política, nosso Deus, fala assim, gente, esse menino, nós precisamos de orar firme nele. Reunião de oração, tem que pegar firme nesse aí. Por quê? Porque demonizavam-se demais a política. E eu sempre falo o seguinte, pessoas estão suscetíveis a erros. As pessoas podem errar. Mas não é porque pessoas erram que a gente vai esquecer daquilo que Deus doide, daquilo que Deus mandou a gente fazer. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Daniel foi usado na política. Sim. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram usados na política. E eu acho muito legal fazer um parênteses em relação a eles, porque eles falam com o rei. Todo mundo sabe da história. Eles foram jogados na fornalha. O que aconteceu? Caminharam lá dentro. Saíram de lá. Não queimaram. Só que para mim o mais legal é que uns versículos antes fala assim na Bíblia, que eles dizem ao rei, ainda que a gente morra, o rei vai saber que nós não adoramos. Ou seja, eles não sabiam como é que ia ser do lado de lá. Sim. Nós hoje lemos falando assim, pô, que legal, deu certo, mas podia ter dado errado. É verdade. Aí a gente ia ter que louvar do mesmo jeito. Por quê? Porque não é se a gente saiu ou não andando do outro lado, é que a nossa referência tá lá em cima. Sim. Que a nossa referência não tá na consequência de que eu vou sair ileso. Não. Mas que eu tô guardado e tô fazendo aquilo que o pai manda. Então, exemplo, Neemias também foi alguém usado extremamente, politicamente, para ajudar na reconstrução do muro de Israel. Ele era copeiro do rei. Uma posição de dentro do palácio, alguém que estava ali ao lado do rei. E quando o rei viu o semblante dele, perguntou, o que tá te afligindo? Ele podia ter falado, não, acordei meio mal hoje e tal, e vida que segue. Ele falou, não, escutei notícias que as mulheres estão destruídas. E aí, resumidamente, ele pega cartas do rei para ele conseguir passar, comprar as madeiras que ele precisava de comprar, tudo aquilo para reconstrução e para os inimigos não atacarem também. Então você vê como é que a política ela sempre fez parte do plano bíblico. Sim. Não tem essa dicotomia entre religião e política. As coisas andam juntas. E o que nós precisamos, como você falou bem aqui, são de pessoas posicionadas contra os absurdos que hoje em dia estão sendo implementados, como, por exemplo, as pessoas querem legalizar o aborto. Sim. Isso, para mim, é inaceitável. Você quer matar uma vida indefesa. Aí eu sempre falo assim, né, quando a gente está nesses fóruns, nessas discussões, no Código Penal, se uma pessoa, por exemplo, atira numa mulher grávida e mata ela e, consequentemente, a criança morre também, essa pessoa responde por duplo homicídio. Uai, gente, vocês têm que decidir o que vocês querem. São 2 pesos e 2 medidas. Vocês mesmos estão se contradizendo. Por que vocês não querem mudar o Código Penal, então? Então você vê que é uma luta de pauta. Sim. E não de verdade que talvez eles acreditam nessa agenda, mas é uma agenda, na minha opinião, de destruição. E muitas pessoas hoje, dado o atual momento do Brasil, têm medo de se posicionar pelos acontecimentos que estão tendo aí. Só que é como você falou, acho que estar na política é uma vocação que Deus deu para algumas pessoas, para homens, para mulheres, para que a gente pudesse verdadeiramente representar aqueles princípios e valores que são caros para nós. Na Câmara Municipal, por exemplo, nenhum projeto de ideologia de gênero foi aprovado. Inclusive, nós aprovamos o veto do prefeito para proibir, né, a linguagem neutra dentro das escolas municipais. Por quê? Porque, gente, tem uma série de malefícios à linguagem neutra e no final do dia ela é só para lacrar, ela não ajuda ninguém, não é inclusive em nada, isso tudo é uma mentira. Para convencer um certo público e atrapalhar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Né? Os dislexos, por exemplo, isso seria um caos para eles. Sim. Então, assim, a gente sabe que existem muitas pautas que elas estão sendo colocadas de maneira para beneficiar um certo grupo, quando na verdade ela é destrutiva para a família, ela é destrutiva para os adolescentes, para as crianças. Por quê? Porque você tira esse referencial de família. Sim. E quando você tira esse referencial de família, você acaba com a base. Sim. A minha filha Giovana, 3 anos de idade, já conversa, já raciocina e tudo mais. O que é sociedade para ela? É a mãe? É o pai? É o avô? É a avó? São os tios? Se você tira a família, essa criança ela tá sozinha, ela não tem norte, ela não tem referência de nada. Então qualquer coisa que você lançar ali
aquela criança vai comprar, aquela criança vai acreditar. Então, por isso que eu acredito que essa agenda é focada principalmente nas crianças, porque é muito mais fácil de você destruir todo um ambiente, que a primeira sociedade que a gente se encontra na vida, no mundo, é a sociedade familiar. Então, se você destrói aquilo ali, qualquer outra coisa que você acaba apresentando parece bom. E entrando nessa pauta de situações que são preocupantes, e você que se tornou pai agora pela segunda vez, né, recentemente, 2 mesinhos aí, o Felipe que também é pai de 2 meninas, né, e você dentro desse contexto político, qual o conselho que você daria para o povo para resistir a tudo isso? Como que o povo consegue auxiliar também e resistir a essas situações? A primeira coisa eu acho que é o seguinte, a gente tem que estar muito certo dos princípios e valores que a gente tem. O que não é negociável? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, Ciro, e a bancada cristã lá na Câmara? Eu falei assim, acredita na bancada só na hora que você vê o voto no painel. Por quê? Porque é ali que você se posiciona, é ali que você fala, meus princípios e valores são inegociáveis, está aqui o meu voto. Sim. Porque falar, gente, até papagaio fala. Então, é mostrar para a população o seguinte, busque conhecer pessoas que de fato estão comprometidas e doa quem doer. Se você realmente tem um chamado, se realmente tem uma posição, e aí a gente vê muito isso na Bíblia também, igual citei Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente sabe que deu certo, mas você não acha que talvez lá no coração deles passou assim, nossa, Deus, pode dar tudo, será que vai doer esse fogo aqui? Mandou aquecer 7 vezes mais, nossa, Deus. E nós acabamos de falar com ele aqui, né? Que vai saber que nós não adoramos, mas vamos lá, gente, é nisso que nós acreditamos, não vamos abrir mão. É resistir mesmo, né? É resistir, buscar conhecimento, buscar também maneiras de se posicionar, porque a gente sabe que hoje está muito sensível, mas busque se posicionar de maneira inteligente também. Sim. E outra questão é, busque acompanhar tudo que está acontecendo, seja na sua cidade, seu estado, no município. Essa é uma maneira das pessoas se engajarem, das pessoas demonstrarem apoio àquelas pessoas com quem elas se identificam, das pessoas também abraçarem pessoas que comungam do mesmo princípio e valor de vida dela. A gente sabe que muitas vezes, né, as pessoas realmente têm medo de se posicionar, têm medo de, não vou perder uma amizade por causa de política e tudo mais. Eu falo assim, gente, não é política. O que você enxerga como vida? O que é importante, princípio e valor para você? Porque, lógico, nós fomos chamados para buscar aqueles que é o ID, né? A qualquer criatura. Uhum. Mas isso não significa que você vai abrir mão de falar no que você acredita, o que é caro para você, para essas pessoas. Uhum. Tem que falar de maneira respeitosa, com profundidade, com raiz. Não abrir mão de ser quem você é e dos princípios e valores que você tem, mas com conhecimento. Porque através do conhecimento você vai conseguir passar para aquela pessoa uma visão. Porque o que eu vejo muitas vezes é que, falando no rasgado aqui, a turma da esquerda, eles são muito mais estudados e preparados muitas vezes para o debate do que nós, cristãos de direita. Então o que nós precisamos de buscar é essa preparação, é ler mais, é buscar esse conhecimento a fundo para você conseguir de fato debater essas ideias de uma maneira que você não abra mão daquilo ali que é caro para você. Eu acho que a principal coisa é buscar conhecimento, não deixar de se posicionar. Uhum. E buscar também abraçar pessoas na política que de fato fazem sentido para você aquela representatividade. Sim. Literalmente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É mais ou menos isso, né? Conhecer a Jesus, conhecer a verdade. Gente, o Praise Podcast é o seguinte, é um programa muito legal, mas tem um problema, Ciro. Passa muito rápido. Então a gente já está terminando o primeiro bloco, olha só. Vamos ter um segundo bloco ainda. Tão bom aqui. Vamos ter um segundo bloco, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Então eu quero te convidar a continuar aí onde você está, na sala, talvez no trabalho. Só bebe uma aguinha, assiste o intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Eu disse que seria rápido e foi. Você está na Rede Super, esse é o Praise Podcast, um programa aqui feito pelo nosso Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha Matriz, também da Lagoinha Global, apoiado pela Fábrica de Artes e pelo College, que é a nossa plataforma. Entra aí agora no @Fábrica de Artes Oficial para que você possa conhecer o nosso espaço. Você que ainda não conhece, aí em Belo Horizonte, vai ser sempre muito bem-vindo para estar com a gente ali
conhecendo as nossas dependências, estudando e crescendo também artisticamente. É um espaço que forma artistas que possam servir nas suas igrejas locais. Não apenas em Lagoinha, mas em qualquer igreja, qualquer denominação. A gente tem centenas de alunos ali e que você venha ser mais um com a gente ali na Fábrica de Artes. Hoje estamos recebendo aqui no Praise Podcast o querido amigo vereador Ciro Pereira, que já trouxe para a gente aqui, né, Ciro? Algumas histórias de vida. Se você não acompanhou o início do programa, gente, depois você vai lá no YouTube, tem um programa inteiro para você poder ver o início, o primeiro bloco. Ele contou algumas histórias da infância e falando sobre como que teve o seu encontro com Jesus. E aí a gente entrou numa pauta realmente da importância da igreja olhar para a política, né? E tentar desmistificar um pouco essa ideia de que política é do diabo, de que política é errado, porque é assim que a gente consegue chegar até as pessoas. E aí o tema de hoje é exatamente esse, sobre como ser relevante nos dias de hoje. Nos dias em que a gente está diante de uma sociedade que desaprendeu um pouco o que é limite, ou que se espanta quando chega diante de limite. Você diz não hoje para uma criança, ela arruma um escarcéu. Antigamente era diferente, né? E hoje os jovens também, os adolescentes, quanta coisa acontecendo, quanta violência acontecendo quando uma pessoa recebe um não. Então, como é que faz, Ciro? Você que é um empreendedor, jovem, vereador já, experiente, está nessa batalha aí que não é fácil, sabe? Lidando com pautas e com ataques que eu não consigo nem imaginar. O que você traz hoje, principalmente para a juventude, com relação a isso? Como é que eu posso ser relevante vivendo hoje na sociedade em que nós vivemos? O principal para mim de você ser relevante, como a gente falou no outro bloco, é essa questão de você não abrir mão de princípios e valores. É isso que vai te guiar. Por quê? Porque quando vierem essas lutas, essas batalhas, o que sobra? Sobra aquilo que está firme no seu coração. E para mim é como se fosse o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e penso, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, criou os céus e a terra. Para você ser relevante, você tem que entender que você precisa de cumprir certos princípios e mandamentos. Tem um pastor amigo meu que ele falou uma coisa que eu replico isso demais. Ele fala assim, quem quebra princípio não recebe promessa. E é a maior verdade. Então, para você ser relevante, é você não se deixar levado pela onda. Então, eu acho que esse é um dos principais que os jovens eles têm que entender, desse posicionamento, dessa certeza deles terem essa raiz dentro do coração deles, para que eles consigam passar por todas as adversidades que elas vão vir. Seja na política, seja no empreendedorismo, seja em qualquer área, porque as dificuldades elas vêm. Agora, eu já passei dias na política, por exemplo, que eu falava, Senhor, é isso mesmo? E Deus falava, eu te coloquei aí. E da mesma forma que a gente acredita que a Bíblia fala isso pra gente, é Ele que levanta reis e é Ele que destrona. Ele falou, até o dia, meu filho, que eu precisar de você aí, eu falei, sou soldado, Senhor. Vamos embora, se o Senhor me colocou, momento nenhum falou que ia ser fácil. Pelo contrário, na Bíblia também já falou, né? No mundo tereis aflições, firma o corpo. Firma o corpo, saiba da verdade, a verdade que te liberta, porque sou eu que te acompanho. Eu acho que na vida a gente tem que ter essa certeza. Os jovens precisam de ter isso enraizado. Sim. Até porque as pessoas estão buscando serem relevantes sem ter um conhecimento sobre o básico sobre o assunto. Como é que você vai ser relevante, por exemplo, para falar sobre motor de carro, se você não entender perfeitamente de motor de carro? Então, para falar sobre música e não vive o universo da música, não aprende, não estuda, não busca... É tudo que você está falando. Tem que ter profundidade. Não busca profundidade, não. Agora, você quer ser relevante para ser uma voz na sociedade, você tem que estudar sobre isso, você tem que viver isso. Você quer ser uma voz cristã, você tem que estudar, você tem que saber as bases do cristianismo, você tem que conhecer a verdade. Porque senão não tem relevância alguma, né? Infelizmente, hoje a gente vê conteúdos muito rasos, né? A gente vive em uma geração que gosta de tudo imediatamente. Verdade. A gente está com o nosso celular na mão, tá tudo aqui. A gente está aqui, mas a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Verdade. Né? Então, acredito que isso influencia muito também nesse conteúdo raso que a gente vê nessa geração hoje, né? Uma coisa que você está falando é tão interessante, porque assim, de cada 10 pessoas, 8
só leem a manchete. Pode fazer essa pesquisa aí. Você que está em casa assistindo, você que está vendo aí, faz esse teste aí. A maioria das pessoas compartilha a manchete. É quando você vai perguntar, porque muitas vezes a manchete ela é mais sensacionalista e tal. Por quê? Porque a maioria das pessoas só lê isso. Então, por quê? Porque o jornal sabe que as pessoas não tem tempo para ficar lendo. Pô, eu tô muito corrido, eu tô tomando um café aqui, eu tô no ônibus, eu tô no Uber, eu tô indo pro trabalho e tal. Eu só tenho tempo de passar assim, ó, ver o que tá acontecendo e acabou. E aqueles 10 segundos, 3 segundos que você vê uma notícia ali no seu smartphone ali, pra você já se torna verdade. Você quer dar uma opinião sobre uma coisa que você não faz a menor ideia dos detalhes. Então, eu acho que você foi, assim, cirúrgica nesse sentido. Com certeza. Com certeza. E falando mesmo sobre política, né? Eu acredito que quando a gente escolhe um candidato, a gente deseja que ele seja um porta-voz. A gente se identifica com o que ele vem trazendo e, de certa forma, ele tá ali seguindo os mesmos ideais que a gente, ou pelo menos deveria ser assim, verdade. Né? Então, conta pra gente quais são os maiores desafios, porque eu acredito que você sofra algumas pressões por estar nessa posição, né? Das pessoas ali esperarem algo de você. E no meio, você está ali sendo cristão, a gente sabe que não é fácil. E para você, assim, qual que é o maior desafio de estar nesse meio ali? Olha, meu maior desafio de estar ali no meio da política, eu acho que é da gente entender que nem todo mundo é verdadeiro no que diz. Isso para mim, pelo menos assim, durante esses quase 3 anos aí de mandato, é algo que para mim, fui criado numa família cristã. Então a gente que é cristão é sim, sim, não, não. Você quer esse copo d'água? Quero. Tá, não quero. Só que dentro da política não funciona muito bem assim. Muitas vezes a pessoa vai te dar um positivo para alguma coisa, mas aí na hora do vamos ver é não. Então a minha maior dificuldade foi de entender que, como o Felipe disse, né, cada um carrega a sua base, vê o mundo de uma maneira, e ele é um retrato da sociedade. Então nem todo mundo vai ter essa transparência de falar se sim ou se não. Mas isso é algo muito assim bacana que eu vejo, pelo menos entre os pares, sejam pessoas que são de um grupo que eu faço parte, ou pessoas de outro grupo, seja da esquerda, qualquer outra coisa. Uma das coisas que eles falam é: o Ciro é um cara que a palavra dele você pode confiar. Então isso é algo para mim que é muito caro e é muito bom, né? Escutar isso dos meus colegas ali na Câmara. Por quê? Porque palavra é também o testemunho da nossa vida. É o que a gente se compromete a fazer. Então esse foi um grande desafio para mim, porque antes confesso que eu acreditava em tudo. Como, né, não vem de uma família política, eu era muito assim, gente, não é possível, né? As pessoas não querem só falar que não, né? Simples, então, né? Simples. Então essa eu acho que foi a maior dificuldade no início que eu encontrei, que foi de identificar como as pessoas de fato são. Sabe? E você veio do empreendedorismo, né? Você é empreendedor. E por que você decidiu ir para a política? Assim, como que surgiu tudo isso no seu coração? Propósito. Propósito, porque a gente até brinca, né? A pessoa que entra na política, ela realmente tem que estar por um propósito. Porque se for qualquer outra coisa, gente, não vale a pena. E não permanece também. Porque você apanha demais, você é cobrado o dia inteiro. Ou se corrompe. Se corrompe. Você vai na padaria, as pessoas te encontram, é uma exposição muito grande. As pessoas te cobram, As pessoas te cobram. Então, assim, e por que eu dedico, né? Estou dedicando a minha vida à política? Por causa do propósito que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Eu, né, sou empresária, minha esposa também. Desde cedo eu fui empreendedor, então já vendi tênis na escola para ter dinheiro. Já vendi livro com meu pai. Quando eu ia viajar, precisava de um dinheiro. E ele falava assim: então faz o seguinte, viaja comigo que eu dou para você aí 10% do que você vender. E metia o bronca, e depois ficava contando lá o dinheiro da maquininha. Então falava: deu tanto, hein, tal. Vai passar a perna. Então assim, a gente sempre correr atrás, sempre fui empreendedor nesse sentido de buscar oportunidades. Mas, como o Felipe falou, e eu acho que eu carrego isso muito a sério, e é uma das coisas que meu pai fala, ele fala assim: o nosso cálice precisa transbordar. O que é isso? A bênção que está em mim, ela não pode parar em mim. Isso aqui tem que jorrar
porque isso vai abençoar e vai encher o copo de outras pessoas. Sim. Então, tudo isso que Deus colocou na minha vida, seja influência do meu pai, história da minha mãe, história da minha vida, a influência que hoje eu exerço, tudo isso tem que ter um propósito. Tudo isso tem que ter um motivo. Tem que ter um princípio para todas essas coisas estarem acontecendo. E o princípio é Deus. O princípio é, Ele me levantou, e acredito fielmente nisso, para lutar certas batalhas. Ele podia ter escolhido qualquer um, mas eu tive a honra de Deus deixar eu fazer parte do plano dele. Então, eu acredito que é 100% propósito, porque a família sofre muito, os pais sofrem muito, todas as pessoas que estão em volta, mas também é muito gratificante você ver que você não abriu mão daquilo que você acredita, que você fez a diferença na vida das pessoas, que você conseguiu entregar melhoras para a cidade. Eu estou chegando, igual eu falei, há 3 anos de mandato, eu tenho 12 leis aprovadas. A primeira lei minha, a segunda lei minha, na realidade, que foi aprovada, é uma lei de colocar empreendedorismo no contraturno escolar. Hoje, só 2% de quem sai da escola pública consegue chegar à Universidade Federal, que tem milhares de milhões de reais investidos. O que isso quer dizer? A nossa base está podre. Sim. Então, a gente tem que investir na base para essa galera conseguir chegar. Porque o que acontece? Esses 2% que chegam fazem, e os 98% se endividam. Mas como assim? Vai fazer um FIE, um empréstimo, alguma coisa assim, para conseguir pagar a faculdade com o dinheiro do governo, aí acaba a faculdade, está devendo o governo, vai dever não sei quantos anos ainda. Então a gente tem que investir mais em educação, e eu, assim, né, como empreendedor, eu fui consultor, né, ainda sou de negócios internacionais, trabalhava lá com o pessoal da Federamentos, então levei empresários para as principais feiras do mundo. Com 24 anos de idade eu já chefiava delegações internacionais. E uma das coisas que eu aprendi em Taiwan, já estive lá algumas vezes, é que eles falaram assim, Taiwan é uma ilha minúscula, se atravessa o país em 4, 5 horas, e uma das coisas que eles resolveram investir foi na educação do povo. Então o nível de tecnologia, de mão de obra qualificada que eles têm lá é algo absurdo. O Brasil precisa disso, nós precisamos das crianças, dos adolescentes, pensando numa perspectiva maior do que só ter uma carteira assinada. Não estou falando contra aqui a CLT, estou dizendo o seguinte, a gente precisa de abrir a cabeça do povo, falar, tem outras oportunidades. O filho do porteiro não vai ser porteiro. Sim. O filho da faxineira não tem que ser faxineiro. Não. Poxa, a gente tem que investir. Quantas pessoas nas comunidades têm talentos e muitas vezes falta oportunidade para essas pessoas mudarem a realidade da família, às vezes até da sociedade. Sim. Então o meu compromisso é justamente isso, é um propósito de, poxa, em menos de 3 anos, 12 leis aprovadas e leis que fazem a diferença na vida das pessoas como essa. Uma outra lei minha que foi aprovada também, que é o que... para diminuir a carga tributária, principalmente em cima de quem tem restaurante, bar em Belo Horizonte. Porque a gente tem que ajudar as pessoas. E isso, na minha opinião, faz parte desse transbordar de cálice, de tudo isso que Deus juntou, colocou na gente para que a gente realmente faça a diferença, seja relevante. Ser relevante é deixar uma marca positiva para as pessoas. A gente vê hoje o propósito e o cumprimento do seu propósito, né? Mas tem uma base para isso que eu queria pedir para o pessoal colocar umas fotos aqui para a gente poder ver, que é o alicerce, né? Que te conduziu a chegar até aqui. Vai comentando para a gente, por favor, a foto. Aí foi um dia... Foi um dia lá no Oitava, uma reunião que a gente fez... Meu pai, na realidade, convocou a igreja, os homens da igreja de 20 anos até, se não me engano, 56 anos ou 50 anos, que ele foi passar uma chave geral, todo mundo fala assim, gente, vocês são a igreja do futuro. Vocês talvez estão no melhor momento profissional e tudo, e foi falando com os homens ali. E aí, no final... estávamos orando pelo Brasil e aí um presbítero virou e falou assim, eu queria chamar o vereador Ciro aqui, que é filho nosso, pra gente fazer uma oração por ele. E chamou também, tem outras pessoas ali, outros funcionários públicos também, que trabalham ali diretamente, né, na máquina pública. E para mim essa foto ela é muito simbólica, porque é a bênção, para mim não é o pastor Jeremias, é o meu pai.
sabe? Abençoando o filho. Sacerdotal mesmo, uma bênção coberto de oração. Paternal, né? Você vê o peso disso, o alicerce que forma para que você possa desenvolver, né? Porque é isso, e eu já passei dias dificílimos, às vezes na política, de definição, de pressão, e foi a palavra dele que me sustentou, uma oração que ele fez comigo, porque as pessoas veem a gente, né, muitas vezes com todo mundo, sorrindo, mas não sabe como é por trás. E se não tiver esse alicerce, a gente não aguenta, a gente é humano. É verdade. E essa aí? Essa aí foi um pessoal que a gente atende ali, próximo ao bairro Pindorama ali. É muito bacana e eu gosto disso, pessoal, de estar com o povo, de abraçar as pessoas, de escutar a demanda na rua, entendeu? De ir até as pessoas e ver o que a gente pode fazer de diferente. Esse aí sou eu com meu pai, né, pastor Jeremias. Gente boa. Mim, é o Carabulus, olha lá, ó, que você falou. Pra mim é a maior referência que tem. Outro dia uma pessoa perguntou pra mim assim, o seu pai é a sua maior referência? Eu falei, e não é de clichê. Ele é minha maior referência porque, de fato, ele me inspira enquanto homem, enquanto cristão, enquanto marido. Eu falo assim, se eu for 2% do homem que meu pai é, eu já tô assim, acho que eu tô no lucro, viu? Porque tem uns que nunca mais vão voltar à terra. E eu acredito muito que ele é uma dessas pessoas que, assim, nunca vai existir um outro Márcio Valadão, nunca vai existir um outro Jeremias Pereira. E assim como também nunca vai existir alguém como você que está assistindo a gente certeza. Aqui, que pode ser tão relevante quanto, né? O pastor Jeremias, o pastor Márcio, o pastor Jorge e tantos outros aí que Deus tem levantado. Então, acredite nisso. E você, como é que tá com seus planos aí futuros? Obviamente, focar, fazer continuar esse bom trabalho que você tem feito na Câmara, mas ampliar isso mais. Eu sei que não tem como a gente perguntar sobre candidaturas futuras. Eu não sou especialista da área, mas minha área é mais artística e tal. Mas enfim, não é essa a pergunta, mas fique à vontade de poder falar se for. Não. É sempre ser relevante para a comunidade, para a sociedade? Com toda certeza. Eu acho que assim, eu já fazia isso antes de me tornar político pelo título, vamos dizer assim, de ajudar as pessoas. Isso está no sangue nosso, né? Que cresce na igreja, que está na igreja, porque o papel do cristão é realmente ser relevante, é ser sal e luz. Isso quer dizer o quê? Que você muda o ambiente que você está. Você muda o estado das coisas. Então, é continuar fazendo esse trabalho relevante que a gente tem feito aqui em Belo Horizonte. Sobre o ano que vem, né, que você me perguntou, com toda certeza, vou continuar trabalhando por Belo Horizonte. Acredito muito que a cidade ainda precisa de muitas melhoras e com certeza estarei à disposição para continuar lutando por Belo Horizonte, pela nossa cidade, pelos nossos princípios, pelos nossos valores e sempre pedindo sabedoria a Deus, né? Porque eu acho que é Ele que nos guia. Na Bíblia mesmo fala, né? Aquele que está de pé, cuidado, você vai cair, hein? Então não fica muito seguro em você. Então sempre peço essa sabedoria de Deus nas atitudes, nos passos que a gente vai tomar, porque o ser humano é falho, mas o Senhor é perfeito. Então quando a gente busca essa sabedoria do céu, com certeza, e com bons conselheiros, né? Pastor Hernandes Dias Lopes é um conselheiro do meu mandato, JB Carvalho, tantos outros aí ao redor do Brasil que têm orado por mim, que têm se manifestado, que eu sempre troco uma ideia também sobre política. Então é bom estar cercado de bons conselheiros e eu não tenho dúvida de que a gente pode, de fato, mudar o destino de uma nação com pessoas comprometidas, né, em gerar essa transformação, fazer parte disso. Amém. Da nossa parte, fica assim, os votos de que Deus realmente continue te abençoando, tá? Te iluminando. Amém. A Marcela, a Giovana. E o Arthur. O pequeno Arthur, né? Isso aí. Que Deus encha a sua casa, meu irmão, Amém. Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Estamos intercedendo, orando por você. Obrigado. Você que está conhecendo o Ciro agora, segue aí a rede social dele. Agora entra aí no Instagram para você saber mais das propostas, ver o trabalho que ele tem feito, né? Ciro D. Pereira. E ali você tem tudo, né? Tem sobre tudo. Mandato, números. Ali eu faço quase que quase que uma câmera do Big Brother, no seguinte sentido. Eu já levanto, já posto as coisas, faço história, vou mostrando ali o dia a dia. Por quê? Porque o meu comprometimento é esse, é de mostrar para as pessoas que a política, ela tem que ter esse resultado para as pessoas. As pessoas têm que entender, quem paga o meu salário? São os pagadores de impostos, sou funcionário do povo. Sim.
mínimo que eu tenho que fazer é prestar contas. Mínimo. Tá certo. Então, ali você vai encontrar todas as minhas outras redes sociais, meu pensamento, meu trabalho. Ali você acha tudo e pode também levar demanda. Se tiver reclamação também, você pode fazer também, que nós estamos abertos a sempre melhorar. E principalmente, ore pela vida dele, ore pela vida da família dele, para Deus dar força, sabedoria e discernimento. Amém. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer muito grande. Sempre me sinto em casa aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, de você que está assistindo aí também. E vamos continuar orando pelo nosso país, porque o Senhor não se esqueceu e não se esquecerá de nós. Amém. Em nome de Jesus. Stefânia, tá vendo? Pois é, né? Passa rápido, né? Passa Deixar a muito gente rápido, fica é aqui sempre conversando até. É verdade. Mas foi bom demais, gente. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né, que assistiu. Já compartilha para mais pessoas acompanharem e serem abençoados também. Né? Foi muito bom o papo aqui com o Ciro, com o Felipe também. É uma honra, gente, estar aqui. Acho que porque passa rápido é que dá esse gostinho de quero mais. Sim. Então você pode continuar ligado aqui na programação da Rede Super. Com certeza um programa maravilhoso começa agora, assim que terminar o Praise Podcast. E para poder satisfazer esse gostinho de quero mais, na semana que vem a gente volta com esse programa maravilhoso para abençoar a sua vida. Até lá, Deus te abençoe. Tchau, tchau.